Que o nosso Deus, Pai todo eterno, Deus eterno, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nos conduza nessa tarde de sexta-feira, dia 5 de setembro, que Ele nos conduz no caminho da verdade, da luz, da palavra, e que essa palavra alcance a cada um. Eu profetizei que será mais de 1000 aparelhos de celular ligados e assistindo e sendo abençoados. Palavra de hoje, dia 5 de 9 de 2025. O tema: o que te impede de receber o seu milagre? Deus tem o momento certo para agir. Amém. Está no livro de João, capítulo 11, do 33 ao 44, mas nós vamos ler aqui João 11, do 1 ao 7, e aí nós vamos mudar para o versículo 34. Você que está aí na sua casa, vai pegar sua Bíblia, vai abrir no celular, ou você que vai estar sintonizado, prestando atenção, vamos lá. Amém, Paola? Amém. Diz assim: a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Pequeno comentário, Paola. Lázaro está doente, elas percebem que há uma gravidade na doença e elas mandam alguém anunciar Jesus e falar: Senhor, é engraçado que elas não pedem ele para vir, ela manda avisar: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E um detalhe muito importante, pastor, que Jesus era um amigo íntimo de Marta, Maria e Lázaro. E engraçado que veio na minha cabeça enquanto eu lia, todos adoecem, né? Até Todos. aqueles que Jesus ama. Né? É verdade. Mas há uma diferença, né? Há uma grande diferença, pastor. Não é? Vamos lá. Versículo de número 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Então, Paola, um pequeno comentário. Ele fica 2 dias, ele recebe o anúncio, o aviso, e ele fica ali 1 dia, 2 dias, e dali ele saiu para ir para Betânia, e é bem distante, eu acho que ele estava lá na região da Galileia, muito distante. Quer dizer que ele gastou 4 dias, porque ele vai chegar lá, e já era o 4º dia que ele havia falecido. Então, ele andou bastante para chegar lá. Era cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 5 quilômetros. Pois é, mas isso Betânia, Isso. Mais ou menos aí uns 13, 14, 15 quilômetros. Mas ele estava lá na Galileia, bem distante de Jerusalém. E aí ele disse assim: essa enfermidade não é para a morte. Quer dizer, que morte? A morte eterna. É uma enfermidade que vai trazer uma morte física, mas através dela o Pai será glorificado e o Filho, porque eu vou fazer um milagre. Por isso ele fica lá os 4 dias ou mais dias, né, Paola? E pastor, algo muito importante para nós que servimos a Deus e confiamos nele, que muitas situações na nossa vida, aparentemente ela pode ser algo muito difícil, né? E muito incompreensível, mas tudo que acontece na vida do cristão tem um porquê, né? Tem um propósito, e muitas das vezes, ou 100%, né? Que nós acreditamos 100%,
é que aquilo que acontece na nossa vida, muitas das vezes aquilo que parece que é algo que vai ser o fim, ali vai ser manifestado a glória de Deus naquela situação. Olha o 33 agora em diante, do mesmo capítulo 11. Jesus, pois, antes de ler, então Jesus chega naquele lugar, naquela aldeia, Marta o recebe, depois ele vai de encontro a Maria, e aí eles começam a falar que ele está morto. Já era de 4 dias sepultado, fora os dias de velório. E aí já tinha passado alguns dias. Olha só, 33. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e turbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. 35. Paola, um pequeno comentário aqui. Quando Jesus está chegando ali até Marta, depois vai até Maria, e ele vê Marta chorando, Maria, os judeus que vinham com elas assim até encontrar com ele, e aí ele perguntou assim: onde o puseram? E aí o coração dele se comoveu, a alma dele de Jesus, e quando ele viu Marta, Maria, os judeus chorando, e ele estava comovido, a Bíblia diz que ele também chorou. É um dos menores versículos da Bíblia. É o menor, João né? 11:35. É duas palavras, Jesus chorou. Você vê que ali até ele chora, né? Na verdade, pastor, é algo muito forte, porque aqui nesse versículo, nesse versículo 35, Jesus chorou, é que o Senhor Jesus, ele se compadece com o nosso sofrimento. Demais. Ele tem compaixão, ele sofre junto com a gente. Quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, até mesmo pelo luto, mesmo dizendo, ou em algo na nossa vida que já não tem mais solução, ele se compadece com você. Às vezes você pensa assim: eu estou sozinho, eu estou sofrendo sozinho. Mas o Senhor Jesus, ele sente a sua dor. Ele sente, ele chora junto com você. Verdade. E olha só, Paola, o versículo de número 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Então, quando os judeus que estavam distante ali, vendo Marta, Maria, os judeus que estavam com elas chorando e Jesus chorando, eles disseram assim: vede como o amava. E verdadeiramente Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos. 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Ô pastor, esse versículo, ele demonstra claramente, muitas das vezes nós estamos num momento de dor, de sofrimento, e muitas das vezes as pessoas olham pra gente e elas perguntam pra gente, ou elas ficam comentando entre elas: você não é crente? Você não é crente? Deus, ele não é com você? Por quê? Porque você está passando por isso? Né? Sempre vai ter alguém, pastor, para julgar, para, como se diz, te observar, mas nunca vai sentir o que você está sentindo. Pois é, e olha só para você ver, se Jesus tivesse, quando elas mandaram avisar ele que Lázaro estava doente, se ele tivesse ido e tivesse curado, com certeza naquela casa estaria Marta, Maria, Lázaro doente e algumas pessoas só. Deus não seria glorificado, Jesus não seria glorificado. Se ele tivesse liberado uma palavra para quem trouxe o recado: olha, vai lá e diz para ele que ele está curado, e chegasse lá e tivesse curado, como aquele servo do centurião, então ali tinha ficado por isso mesmo. É verdade. Mas quando Jesus falou que essa doença é para a manifestação da glória do Pai, e para que o Pai fosse glorificado e o Filho, então o que ele fez? Ele espera Lázaro ficar bem mal, morrer, ser velado, sepultado,
E aí nós vamos entender daqui a pouco por que ele chegou 4 dias depois, que é importante isso. E aí, Paola, isso tudo é para quê? É para mostrar o poder do Pai e o poder de Jesus. O pastor, e algo muito importante, aqui no versículo 11, diz assim: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ou seja, muitas das vezes nós achamos que, né, pastor, o nosso problema, que a situação a qual você está, ela realmente chegou ao fim. Mas Jesus, ele vê diferente do que a gente vê. É verdade. Porque quando há uma grande diferença, né, pastor, quando Jesus fala que Lázaro, seu amigo, adormeceu. Porque para Jesus, Lázaro estava dormindo. Aquilo que para a gente é morte, para ele é apenas um sonho, um sono, né? Apenas um sonho. Ele tem a visão dele, o entendimento dele é muito diferente do nosso entendimento. E você pode ver que, às vezes, quando alguém morre, a medicina fala assim: olha, acabou, agora não tem mais jeito. Quando alguém morre, a pessoa fala assim, geralmente nós falamos assim: olha, a dor dele acabou, tudo acabou. O sofrimento dele acabou, já era. Aí a gente já vai preparar esse sepultamento, porque não tem mais saída. É verdade. Mas para Deus não, ali a morte para ele não é o fim, é o começo de tudo. É verdade. Às vezes a gente está enfrentando um problema e fala assim: nossa, esse problema ficou tão grave que agora não tem mais saída. É verdade. Para nós. Mas e para ele? É verdade. Para o Senhor Jesus? Ele pode tudo, né, pastor? Nossa, Deus. Então vamos lá, Paola. Olha o versículo de número 38. Jesus escuta isso quando eles falaram assim: não podia ele, que abre os olhos de muitos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus não prestou nem atenção no que eles falaram. Não deu ideia. Jesus continuou concentrado. Olha o versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Então Jesus, ele não deu ideia no que eles falaram, moveu-se outra vez de grande compaixão, caminhou até o sepulcro, e era uma caverna. Eu já fui lá, acho que 2 vezes, entrei dentro dessa caverna lá de Lázaro, e aí tinha uma pedra posta sobre ela. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela disse assim: Senhor, o Senhor está mandando tirar a pedra? Mas essa pedra, a gente colocou aí, o Senhor não está sentindo o cheiro, o mau cheiro? Porque já é de 4 dias. Paola, um pequeno comentário sobre isso. Muito importante. Muito importante, Paola. Olha só, Paola, eu até deixei aqui para a gente fazer este comentário forte. Gente, olha só para você ver, Paola. Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro, porque pela tradição judaica, a alma de uma pessoa ficava perto do corpo por 3 dias. Mas no 4º dia já não havia esperança nenhuma, e o corpo já começava a apodrecer, tornando a ressurreição um milagre ainda maior e mais inquestionável do que se tivesse acontecido antes. É verdade. Pastor, é a prova real que muitas das vezes, eu vou retirar esse muitas das vezes, é que quando nós passamos pelo último estágio, né, pastor? Aonde chegou ali no fim. É a prova de que Deus, ele espera realmente a situação chegar onde para nós acabou. E aonde para nós acabou, é como o senhor falou agora há pouco, é o começo e é aonde ele opera verdadeiramente o milagre. Aleluia. E você vê que se Jesus tivesse chegado ali 2 dias, 1 dia, até 3 dias, na tradição judaica, eles falariam assim: mas tá certo, mas a alma de Lázaro, ela estava em volta do corpo. Então, é uma coisa que não foi tão assim.
Mas depois de 4 dias, que aí na tradição judaica já sabia que a alma já não existia, não tinha como mais voltar, e que já estava começando o estado de decomposição, apodrecimento, o mau cheiro saindo de lá de dentro e tomando as narinas de todo mundo. Então todo mundo viu, olha, já passou-se 4 dias, a alma dele já não está mais ali, não tem mais nenhuma chance de vida, acabou. Se porventura ele ressuscitar este homem Lázaro, se Jesus ressuscitar Lázaro, verdadeiramente é um milagre de ressurreição. Por isso que Jesus esperou os 4 dias, né, Paulo? É verdade. Pastor, enquanto nós estamos desesperados, né? Muitas das vezes já vivendo luto, chorando, se lamentando e falando não tem mais jeito, é aonde Jesus chega. E ele fala, para tudo. Para tudo. Que é aonde ele chega para fazer o milagre. Tudo para. Pastor, e algo vento, muito importante também. Que quando ele... Jesus, aqui fala no 38, ele encaminhou-se para o túmulo. O túmulo era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Nós estávamos conversando aqui e a pedra, pastor, o senhor vai estar falando para nós sobre, mas a pedra é algo que na nossa vida, ela tem um significado muito grande, né, pastor? Aonde a pedra, ela é algo que separava Lázaro de Jesus. E era das pessoas, né? das pessoas, e aquela pedra, ela foi colocada pelas pessoas. E era o que estava no meio. E muitas das vezes, essa pedra, ela representa a incredulidade do nosso coração. Verdade. E eu coloquei aqui no texto da mensagem, o que te impede de receber o seu milagre? Quando ele disse no 39 assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quando ele disse assim, tirai a pedra, ou seja, por que ele não tirou a pedra? Ele. Porque a pedra, quem colocou a pedra, foi eles. Foram os homens. Os homens. Então, esse era um trabalho para os homens. Porque, tipo assim, ressuscitar algo que é divino, impossível para nós, é com ele, é com Jesus. Agora, aquilo que é possível, aquilo que nós colocamos, que é a dificuldade, a incredulidade, a falta de fé, o medo. Essas coisas é nós que temos que tirar. Né? E isso, né, pastor, que é um ponto importante. Demais. Porque se a gente tem medo, se a gente permanece no medo, pensando, eu não vou conseguir receber este milagre. Como que Deus vai fazer para mudar esse quadro, reverter essa situação? Verdade. E isso nos impede porque foi a partir daquele momento, né, pastor, que fala, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque meu viste. Pastor, quando nós tiramos do nosso coração a incredulidade, tiramos do nosso coração o medo, nós tiramos do nosso coração incerteza, automaticamente Deus ele já realiza o milagre na nossa vida. Então, essa pedra, ela simboliza um monte de coisas. Muitas coisas, né, pastor? Muitas das vezes nós colocamos a dificuldade de ir até Jesus, a dificuldade de orarmos, a dificuldade de ir até o culto, a dificuldade de obedecer, o medo, a incerteza, a dúvida, a incredulidade. Há muitas maneiras, muitas coisas que simboliza essa pedra. E quando ele diz, tirai a pedra, ou seja, primeiro vocês vão tirar a pedra e depois eu vou dar a ordem para que a vida volta dentro dele. Né, pastor? Como se diz, primeiro você vai fazer a sua parte, vocês vão fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. Essa é a visão de Jesus. Primeiro eu tenho que fazer. Primeiro eu levanto o pé, ele põe o chão. Primeiro eu peço, depois ele me dá. Isso, pastor. E ele vai me dar segundo o que eu pedir, né? A Bíblia diz, ele próprio diz, pede e dá-se-vos-á. Então, olha só para você ver. Tirai a pedra. E aí,
versículo 40. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Quando Marta disse assim: Senhor, mas ele já está cheirando mal. Só quer que tire a pedra? Vai sair lá de dentro um mau cheiro mais forte do que está saindo. Ele disse: mas eu não te disse que se creres verás a glória? Você vê que aqui ele está dizendo o que para nós? Se nós crermos de verdade, nós vamos ver a glória. E o que precisamos de fazer para ver a glória de Deus agir na nossa vida, Paola? Nós precisamos de duas coisas. Primeiro, crer. Segundo, tirar a pedra. Porque aqui, pastor, no versículo 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a vida, né, pastor? Meu Deus. Olha só para você ver o versículo de número 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me haveres ouvido. Quando eles tiraram a pedra, ele reconhece a autoridade, a humildade. Olha a humildade de Jesus. Olha a humildade. Reconhecendo a grandeza do Pai, do Deus eterno. E quando tiraram a pedra, ele diz: Pai, graça te dou, porque me haveres ouvido. O Senhor sempre está me ouvindo. E ele diz no 42: eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão, por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aí ele, na oração, ele disse assim: Pai, eu falei isso aqui agora para eles ouvirem que o Senhor sempre está me ouvindo, para que eles creiam que eu não faço nada sozinho, que eu não estou aqui me exaltando e trazendo a vida para Lázaro, que eu sou a vida porque é o Senhor que me deu o poder. Então, Pai, eu quero que eles saibam que tudo que acontece vem do Senhor através de mim para eles. E aquilo precisava, né, pastor, de acontecer justamente para que todas as pessoas que estavam, que com certeza tinha uma grande multidão, elas passassem a crer no nome de Jesus. Verdade. Porque Marta e Maria acreditavam em Jesus. Verdade. E elas, apesar do luto, apesar da dor, elas sabiam que Jesus faria algo. Verdade. Mas as pessoas, aqueles que estavam ao redor, eles, né, com certeza eles deviam estar comentando: o que será que vai acontecer? Não, quando a notícia correu na região que Jesus estava chegando em Betânia, e eles já sabiam que ele muito ia ali, então foi para lá uma multidão de gente que a gente não consegue calcular. Não consegue. Tipo assim, o que vai acontecer agora? Lázaro vai continuar morto? O que ele vai fazer? Será que eles acreditavam na ressurreição? Ou só acreditavam como Marta e Maria acreditavam, que só depois da vinda de Cristo? Então, o que vai acontecer? O que tinha de gente ali, né, assistindo, muitos duvidando, muitos questionando, né? Hoje em dia é assim. Muitos debochando, né, pastor? Com certeza falou assim: mas Jesus chegou, mas não vai acontecer nada. Como que esse homem, lá atrás, tem o túmulo, uma pedra gigantesca. Como ele já está cheirando mal. Está cheirando mal. Né, com certeza falaram assim: não, não vai acontecer nada. Estavam esperando para ver e os judeus se questionando, mas Jesus, ele milimetricamente, ele faz tudo, né, perfeito e para a glória de Deus. E tudo no tempo certo de Deus. Nós até estávamos comentando, né, pastor? Deus, ele não atrasa. Deus tem o tempo certo para agir. Mas ele também não chega adiantado, ele chega na hora certa. Essa frase foi Deus que te deu, né? Deus tem o tempo certo para agir, ele não chega atrasado e nem adiantado. Adiantado também ele não chega, ele chega no momento exato. Exato. Então, no momento exato, no 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz. Ali levantou a voz para que todos ouvissem, e até a barreira da morte ouvisse a voz dele. Lázaro lá dentro, com a pedra já tirada, fedendo, agora ele vai ouvir. O mundo vai ouvir, o mundo divino vai ouvir.
Os céus e terra vai ouvir agora a voz dele quando ele clama: Lázaro, venha para fora. Você pode imaginar o suspense? Você pode imaginar, Paola, a multidão assistindo aquele dia, o sol brilhando, o vento, eu acho que parou. A terra parou, né, pastor? Eu acho que a terra parou, o vento, os pássaros, os animais, eu acho que até os animais olhando, os céus olhando, os anjos, o Pai, os demônios olhando ali agora, porque era uma ação do poderoso Jesus. A voz dele, A né? voz dele acoou os céus, os sons da voz entrou lá dentro. Agora olha só, de repente passa alguns segundos, talvez 1 minuto, 2 minutos. Olha o 44. E o defunto saiu. O defunto saiu. Da mesma forma que foi colocado ali dentro. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto a um lençol. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus disse assim, todo mundo olhando para Jesus, olhando lá Lázaro saindo, o desespero, gente com medo, gente gritando, Marta e Maria pulando de alegria, gritando, abraçando os pés de Jesus, abraçando, amando, e todo mundo olhando para ele. Quem acreditava nele agora acredita mais ainda. Quem não acreditava, você está chorando muito, hein, Paulo? Quem não acreditava agora está acreditando, e o céu olhando, os anjos ali. E Lázaro vem saindo com as mãos e os pés amarrados com as faixas, em volta do seu rosto um lenço. E ele disse assim: tira o lenço, desamarra as mãos e os pés, deixa ele andar, deixa ele vir aqui. Você pode imaginar, Paula, aquela hora, quando volta para casa, aquela casa triste, aquela casa com cara de velório, a falta dele, as roupinhas dele, o desespero de Marta e Maria, porque era um irmão. Aquela casa que estava com choro, de luto, agora volta a sorrir, volta a se alegrar. Aquela casa que outrora chorava, que agora está nas trevas da morte, agora está na luz da ressurreição, porque Cristo chegou ali. Você pode imaginar ele voltando para dentro de casa, Marta olhando para ele, Maria, as pessoas tocando nele e perguntando: Lázaro, o que aconteceu? Olhando para Jesus, querendo tocar nele. Você já pensou se acontecesse isso agora com a gente, Paola? É verdade, pastor. Hein, Paola? E ele é o mesmo, né, pastor? Jesus, ele é o mesmo, né? Eu tenho certeza que hoje o Senhor Jesus está bradando lá do céu, né, para a vida de cada pessoa que está ouvindo a nossa voz. Hoje é o dia que o Senhor Jesus, ele lá do céu, ele está bradando sobre a sua vida: Lázaro, vem para fora. Não há nada impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. É mesmo que esteja morto o seu sonho, mesmo que esteja morto aquele sonho, mesmo que você tenha um filho, um marido que está perdido e já tem vida, mas espiritualmente está morto, o Senhor Jesus hoje, lá do céu, ele está bradando sobre a sua vida: Lázaro, venha para fora. Se nós tirarmos a pedra, a incredulidade do nosso coração, e nós cremos, confessarmos o nome dele, o poder dele sobre a nossa vida, aleluia, ele vai, aleluia, racalabaste, calamanto, deriandaramas, racalabaço, oriandaramas, bradar do céu, ramanto, decantarabás, renébia, candarelabás, calamanto, derilas, rabás, recalabás, ranamás, renébia, sorri, ramas de calabás, ramanto de calabás, necominaria labassorian dalamas, renébia sutu que elemanto de labás,
Recalabás, tu és o mesmo, Senhor Jesus. O Senhor não muda, aleluia. Ah, fiel é o teu nome. Remas. Ramanto que dela paz. Ramas de Elohim, ramas. Oh, alemas. Calamento de Rabassori, andelamas. Oh, Ramanto de la paz, calabas. Ramanto de la paz, calabas, ramas. Ramas de calabaço, ramas de calabas. Renebia alabas, alabaço. Ricalamanto de rabas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Harakandalabash. Dalamachandalabash. Daraman. Alemate. Aleluia. Darabash. E eu posso imaginar, Paola. Eu posso imaginar todos olhando para Jesus e confessando e dizendo: Ele é o Filho do Deus vivo. Entraram dentro daquela casa e a tristeza foi embora. Aleluia. E a morte foi vencida. E volta a alegria. Em Salmos 30, versículo 5, o rei Davi escreve: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus está fazendo maravilhas nesta tarde. Aleluia, Jesus. Jesus está fazendo milagres. Oh, aleluia, Jesus. Ai, decanta lá abaixo. Ai, larabas. Oh, ricalabas. Reanda la mastica la bassore. Oh, aleluia, Jesus. E eu posso imaginar naquela tarde. Eu posso imaginar naquela noite. Multidões chegando. Oh, aleluia, Jesus. E olhando para Jesus, aquele rosto maravilhoso, aquelas mãos poderosas e os pés maravilhosos, e aquele cabelo maravilhoso e as vestes maravilhosas. Oh, aleluia, Jesus. E eles perguntando: Lázaro, Senhor. o que você sentia? Lázaro dizia: nada, eu apenas dormia. Ô Lázaro, é você? Lázaro disse: sou eu. Onde você foi, Lázaro? Ele dizia: não sei, eu dormia. Aleluia. Tarabash, Xarabahanda, canta labash. Oh, recaste, caramanto. Ai, Deus, Rabás. Deus está ressuscitando vidas agora. Jesus está ressuscitando sonhos. Jesus está curando agora. Oh, Rabás.
Naraba. Oh, aleluia, Jesus. Alaba, candarabas. Eu posso imaginar. Ninguém dormiu naquela casa. Ninguém preocupava com comida. Ninguém preocupava com mais nada. Porque a ressurreição entrou naquela casa. Deus manda dizer para você, ouvinte, está chegando a hora que você vai esquecer de tudo. Porque o Rei da Glória, o Senhor da Glória está entrando na sua casa. Rabash. O que é o câncer para ele? O que é a doença para ele? O desemprego. Nada. 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 Nada, 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 nada pode deter o Senhor. E nada pode impedir você de receber o seu milagre. Assim que você tirar a pedra. Arabash. Recebe aí agora o teu milagre. Em nome de Jesus. Alabash. Amém, Jesus. Amém, Paola.